Olá amigos seguidores do canal Season Sudamérica, buenas noches a todos, como estão? Como han passado de la tarde hasta la noche de hoje, dia 26 de enero de 2026, início da semana, e vamos então iniciar nosso vídeo da noite, onde houve 5 seasons seguidos em Chile. 5 réplicas em Chile seguidas e 4 de Argentina seguidos, tá bem? Então, foi 5 de Chile e 4 de Argentina seguidos, tá bem? Vamos allá, então, que hoje em la 1:43 da tarde, 1:43 da tarde, se passou o primeiro de Chile a 3.4 na escala Richter, a 34 quilômetros de profundidade. Tá bem? Chile 3.4 a 34 quilômetros de profundidade, las 1:43 da tarde, cerca de la Terra 34 quilômetros de profundidade, tá bem? Depois houve novamente Chile 3.8 em la escala Richter, las 1:53 da tarde, tá bem? E este foi um pouquinho lejos da Terra, 107 quilômetros de profundidade, tá bem? Chile 3.8, 107 quilômetros de profundidade, lá 1:53. Depois houve um terceiro seguido em Chile, 3.0 em la escala Richter, tá bem? Às 3:43 da tarde, a 72 quilômetros de profundidade, tá bem? Cerca também da Terra tá bem? Depois houve um Chile 3.6 em la escala Richter, às 7:22 da noite, a 104 km de profundidade, tá bem? Chile 3.6, 104 km de profundidade, lejos da Terra, às 7:22 da noite. Depois houve um em Chile 3.7, às 7:09 da noite, a 111 quilômetros de profundidade, tá bem? Então, estes 5 seasons de Chile seguidos, 3.4, 3.8, 3.0, 3.6 e 3.7, tá bem? Todos seguidos em réplicas, tá bem? Depois houve 4 seguidos de Argentina, onde este de Argentina foi o mais forte da parte da tarde e noite, que foi 4.5 na escala Richter, a 122 km de profundidade. Tá bem? Lejos da Terra, pero que um pouquinho mais forte, aí sentido alguma coisa em Argentina, 4.5 na escala Richter, que se passou lá 7:11 da noite. Tá bem? Depois houve um em Argentina seguido, foram então 5 Argentina também seguido, tá bem? Não 4, 5. Depois houve um no próximo de Argentina 3.9 em la escala Richter, tá bem? Às 8:26 da noite, a 288 quilômetros de profundidade, lejos da Terra, pero que 3.9 ainda também é de fraca intensidade. Depois, uma mais Argentina, 3.12 em la escala Richter, às 9:25 da noite, a 96 quilômetros da Terra, tá bem? 96 quilômetros de profundidade, é mais cerca da Terra. Então, não há sentido muito, pois foi de 3.12 em la escala Richter. Novamente, Argentina, 2.9 em la escala Richter, às 9:31 da noite, a 2.9 em Argentina, 9:31 da noite, a 116 quilômetros de profundidade, tá bem? Lejos da Terra e de fraca intensidade. E o último de Argentina foi a 3.12 na escala Richter, às 9:57 da noite, a 120 quilômetros de profundidade, tá bem? Argentina 3.2, 120 quilômetros de profundidade, às 9:57 da noite, tá bem? Então,
houve 5 sismos seguidos de Chile e 5 seguidos de Argentina também, tá bem? Onde a Argentina, uma sorte, foi de 4.5 na escala Richter. Depois 3.9 e foi barrou para 3.2, 2.9, 3.2, o quinto, tá bem? E muita atenção também que hoje houve um sismo muito raro em Oceano Pacífico, tá bem? Cerca da costa de Uruguai, país Uruguai, Sudamérica, abaixo de Brasil, tá bem? E o mapa é o abaixo de Brasil, que é desse Uruguai. Então, este foi raro, pois foi em Oceano Atlantic Ocean, a 5.8 na escala Richter, quase 6 na escala Richter. Então, foi forte, ha movido bastante o mar do Ocean Pacific, o Ocean Atlantic, e então foi muito raro este sismo, que foi cerca de Uruguai. Quase não há sismos nesta região, pois esses países que cercam Brasil em Ocean Atlantic não sentem muitos sismos, pois não há placas tectônicas passando por essa região, tá bem? Então, uma boa noite a todos. Não se olvide de dar seu like, inscreva-se no canal e envia para seus familiares, amigos, tá bem? Vizinhos e todos desses grupos de WhatsApp, para sempre estar sabendo das notícias dos sismos dia a dia, tá bem? Então, vocês todos tenham uma boa noite, um bom descanso a todos e hasta amanhã temprano, tá bem? Muitas gracias, tchau, tchau.